uma jovem ativista dos direitos das mulheres que sempre lutou com unhas e dentes contra a violência doméstica, que dava apoio e ensinava as mulheres a saírem dessas relações abusivas. Ironicamente, se viu vítima do que ela mais repugnava. Essa é a história de uma linda jovem sul-africana que caiu nos encantos de um homem que parecia um anjo, mas na verdade era um diabo em pessoa, e acabou pagando um preço alto demais. Fala, meu povo bonito! Eu sou a Su e sejam muito bem-vindos ao canal. Se vocês, assim como eu, gostam de histórias bizarras, crimes reais, teoria da conspiração, curiosidades, essas coisas assim bem bizarras e doidas, não se esquece de já deixar seu like aqui no vídeo, comentar e se inscrever no canal. Falou? E bora pro vídeo! Hoje nós vamos lá para Joanesburgo, a maior cidade da África do Sul, com mais de 5 milhões de habitantes. E ela é considerada o coração financeiro e econômico do país. Meio como se fosse a São Paulo de lá. A história de hoje aconteceu em 2017 e a personagem principal é a linda jovem Karabo Mokoena. Ela nasceu em 27 de março de 1995. Ela era filha do meio da sua mãe Lorraine, que era mais conhecida como Lolo, e seu pai McGregory. Eles eram uma família super unida, se amavam muito, dava para ver a boa relação que a Karabo tinha com a irmã mais velha e o irmão mais novo. Eles eram, assim, melhores amigos mesmo. E a Karabo tinha muitos amigos, era praticamente impossível não gostar dela. Ela sempre era ligada a assuntos humanitários e estava sempre disposta a ajudar o próximo. Pessoa do bem. A Karabo era admirada tanto pela sua beleza, mas também pelo seu coração enorme que sempre ajudava as pessoas. Todo mundo sabia que ela tinha um futuro brilhante pela frente e ia fazer muita coisa boa aí no mundo. Logo depois dela se formar no colégio em 2014, ela já engatou ali na faculdade de Regenesis, uma das melhores faculdades de administração da África do Sul. E enquanto ela fazia faculdade, ela também se formou como piloto de avião, porque era um dos sonhos dela, era virar piloto. Mas, como eu falei antes, a Karabo tinha, na verdade, um sonho também de ajudar os outros. E como a África do Sul não é um dos países com um bom índice de violência doméstica, seja contra mulheres ou crianças, ela acabou caindo aí para esse lado. A cada dia que passava, ela se envolvia mais em grupos de apoio ali a mulheres presas em relações abusivas. E ela acabou se tornando referência no assunto. Fazia palestras, visitava abrigos e até recebia crianças e mulheres que foram vítimas desses abusos. E assim ela ensinava essas mulheres a terem força para sair do relacionamento e dar a volta por cima. Ela começou a usar bastante as suas redes sociais também, sempre fazendo posts, tentando dar força para as vítimas e também compartilhando ali vídeos de empoderamento dessas vítimas. Então, seu maior sonho se tornou abrir uma ONG para cuidar e dar voz a essas pessoas. Foi bem nessa época, em agosto de 2016, que ela conheceu um homem chamado Sandile Matsoe. Não sei se eu tô falando isso certo. O Sandile era um investidor bem-sucedido no mercado de Forex, que basicamente é um investimento no mercado de moedas. Ele era o que a gente pode chamar assim de um partidão. Tinha 29 anos, era solteiro, carismático, religioso e também muito rico. Ele aparentava ser um homem com uma boa moral e conseguiu seu sucesso ao fundar sua própria corretora de investimentos com o nome sugestivo de $1 Trillion Legacy, que se a gente traduzir para o português seria o legado de $1 trilhão. E também ele usava muito bem o poder ali da internet e das suas redes sociais, ele fazia um marketing pesado, dava dicas de investimento, sabia usar mesmo. E o que mais atrai as pessoas hoje em dia parece que é ver e, consequentemente, invejar o sucesso aí dos outros, né? Então, o Sandile sempre postava fotos com roupas de marca, relojão assim de ouro, carros esportivos super caros e esbanjando dinheiro mesmo em um monte de festa. Isso acabou atraindo muitos clientes para sua corretora. Ele também oferecia cursos e consultoria por cerca de R$2.000 a hora. O cara tava nadando no dinheiro mesmo. A Karabo acabou se apaixonando por esse homem incrível, com uma personalidade super cativante, e depois ela disse que o fato dele ser rico era somente um bônus. Os dois se deram bem super rápido. O Sandile falou que adorava a personalidade forte da Karabo e ela estava deslumbrada com esse mundo novo que estava aparecendo ali na frente dela. Com somente um mês de namoro, a Karabo saiu da casa dos pais e se mudou para morar com o Sandile. Ele morava num dos prédios mais caros da cidade, onde só quem tinha, dinheiro conseguia morar. Não
demorou muito e assim que ela se ajeitou ali na casa do namorado, aquele homem perfeito começou a mostrar sua verdadeira face. A Karabo caiu numa armadilha e agora ela estava numa posição de vítima daquele mal que ela tanto lutava contra. Um pouco mais de um mês depois da mudança dela, mais ou menos ali no Natal de 2016, ela contou para algumas amigas que o Sandile tinha uns surtos assim de agressividade, que ele já tinha empurrado ela algumas vezes em discussões e até jogado o celular dela contra a parede. Nisso, as agressões foram aos poucos se escalando cada vez mais. Em março de 2017, em uma conversa por mensagens com uma amiga, ela enviou fotos do seu rosto inchado e um monte de hematoma pelo corpo. Ela contou para as amigas que ele estava agredindo ela e até cuspia na cara dela durante as discussões. Agora, olha só que ironia bizarra, né? Uma mulher com todo o conhecimento que ela tinha, que lutava para as outras mulheres saírem desses relacionamentos abusivos, ela mesma estava presa num relacionamento abusivo e não conseguia sair. Eu sei que esse é um assunto muito sensível, mas isso prova que a manipulação de um parceiro violento, seja homem ou mulher, é muito mais forte do que a gente pode imaginar. Fez até a própria ativista das mulheres acabar passando pano ali e ficando na relação. Mas foi no final de março, mais precisamente ali próximo do aniversário da Karabo, que essa relação finalmente chegou a um fim. Os familiares e amigos da Karabo estavam tentando mandar mensagens pra ela, ligar pra ela no aniversário dela, só que ninguém conseguia falar com ela naquele dia. E o motivo foi porque ela tinha ido parar no hospital. O Sandile tinha dado uma surra nela e dessa vez ela teve que ir até o hospital para procurar ajuda. Quando a sua família chegou ao hospital, a mãe dela, Lolo, tomou um susto quando viu ela. Ela estava toda cheia de machucados pelo corpo e um olho roxo até. Ai, credo. Eles tiveram que convencer ela a fazer um boletim de ocorrência porque ela não queria fazer de jeito nenhum. E de alguma maneira, a gente não sabe se ela tava com medo ou se ela tava protegendo ali o Sandile, mas depois de muita resistência, ela resolveu escutar a família e foi até a delegacia fazer o boletim de ocorrência. Só que ninguém tava preparado para o que ia acontecer quando eles chegassem lá na delegacia. Ela foi informada que o Sandile tinha passado na delegacia naquela manhã e ele fez um boletim de ocorrência contra ela, acusando ela de ter agredido ele. Dá pra acreditar? O cara era tão maquiavélico que ele provavelmente sabia que ele tinha passado dos limites com as agressões, que ia dar merda, porque ela foi parar no hospital. Então ele fez o quê? Mais do que depressa foi lá na delegacia acusar ela. Mas é um filho da p, né? Ao descobrir aquilo, a Karabo ficou arrasada. Ela parecia não acreditar que aquele homem que ela amava tanto seria capaz de fazer o que ele fez. E isso teve um lado bom até, porque com esse banho de água fria que ela tomou, ela finalmente conseguiu terminar o relacionamento com o Sandile. Ela pegou todas as coisas dela, do apartamento dele e voltou pra morar com os pais. Mas como é comum em casos de relacionamento tóxico e abusivos, esse não foi o fim da história, infelizmente. 2 semanas depois, a Karabo foi avisada que a polícia estava arquivando tanto a investigação do boletim de ocorrência dela quanto a do Sandile. Eles falaram que não iam gastar recursos numa briga de casal. Obviamente aquilo deixou ela muito chateada, mas não tinha o que fazer, né? Como as marcas de agressão já estavam sumindo ali do corpo dela, ela resolveu ligar para algumas amigas e falou: olha, eu preciso espairecer, eu preciso de uma girls night, vamos sair, vamos se divertir. Então ela e um grupo de amigas partiram ali para as boates locais. Tava tudo indo bem, elas estavam ali dançando, se divertindo, curtindo a noitada, e a Karabo finalmente parecia estar feliz, como ninguém via ela há muito tempo. Só que de repente um grupo de homens bem barulhentos, assim, chamando bastante atenção também, entrou na boate. A Karabo e as amigas olharam para aquele grupo para ver quem era, né, que tava causando tanto ali, e foi aí que o coração da Karabo chegou até a parar. O Sandile tava junto com aqueles homens. Inicialmente ele manteve a distância ali, mas ele foi se aproximando com seu charme, o seu papo, e logo ele se aproximou das meninas e começou a falar com a Karabo de novo. As amigas tentaram tirar a Karabo de lá, uma delas até deu uma bronca nela, falando que ela tava dando brecha pra aquele monstro de novo, mas não teve jeito, ela acabou caindo na lábia dele e eles ficaram naquela noite. Uma semana depois, no dia 27 de abril, Sandile ligou pra Karabo falando que queria sair com ela, levar ela pra uma balada pra eles curtirem. Ela avisou a mãe que ia sair com esse, e a mãe brigou muito com ela, falou: não vai, não tá certo. Tentou colocar um senso ali na cabeça da filha, mas não teve jeito. A Karabo
ainda avisou a mãe para não esperar ela acordada porque ela ia dormir na casa do Sandilê. Vai vendo. Algumas testemunhas que estavam na balada naquele dia falaram que eles discutiram várias vezes. Inclusive, o Sandilê foi até bem agressivo com a Karabo, chegando até a segurar os punhos dela e sacudir ela ali no meio da balada. Isso acabou chamando muita atenção de quem tava ali em volta, e aí eles meio que pararam assim, ficaram mais uma meia hora no lugar e acabaram indo embora. Inacreditavelmente, depois de mais uma agressão, a Karabo acabou indo ainda pra casa dele. Câmeras de segurança do prédio registram a entrada do casal no prédio. A Karabo não fazia ideia, mas aquelas, infelizmente, iam ser as últimas imagens dela viva. Na manhã seguinte, a Lolo, mãe da Karabo, começou a ligar pra filha desesperadamente. Ela não tinha dormido nada naquela noite e já tava com um pressentimento ruim, né? Quem é mãe sabe. Ela ligava, mandava mensagem, mas nada. Não conseguia falar com a filha. Foi aí que ela resolveu ligar pro próprio Sandilê pra ver o que ele ia falar, né? Ele pareceu até surpreso quando atendeu a ligação da Lolo e respondeu que não sabia onde ela tava porque ela tinha ido embora bem na madrugada. Aquela resposta não convenceu a mãe. Ela pediu para sua filha mais velha ir até o prédio do Sandilê para ver se ela descobriu alguma coisa. Assim que ela chegou, ela perguntou para os funcionários do prédio se alguém tinha visto a Karabo. Eles responderam que não, mas uma das faxineiras falou que achou a identidade e o passaporte dela jogados no lixo ali do corredor. Aquilo deixou a família inteira muito preocupada. Eles foram para a delegacia e denunciaram o sumiço da Karabo e ainda falaram dessa situação de terem achado o passaporte e a identidade dela no lixo. Mas parece que a polícia não estava levando tudo isso muito a sério, porque eles demoraram ainda 2 dias para conseguir abrir uma investigação. Talvez eles só abriram a investigação porque um monte de amiga da Karabo começou a fazer mó campanha nas redes sociais ali para ver se conseguiu informações dela. Aquilo foi tomando uma grande proporção e aí a polícia resolveu cair dentro e investigar. Já era dia 30 de abril, ou seja, 3 dias depois do desaparecimento da Karabo, e a polícia foi até o apartamento do Sandilê para interrogar ele. E a mãe, Lolo, foi junto. Só que assim que a polícia chegou lá, o Sandilê não estava. Ele disse que estava numa viagem de trabalho e ele só ia chegar no final do dia. Enquanto eles aguardavam o Sandilê voltar, os policiais resolveram pedir as imagens das câmeras de segurança para os funcionários e eles, sem problema nenhum, foram mostrar as imagens. E as imagens são super comprometedoras para o Sandilê. Um pouco antes das 10 da noite, do dia seguinte de quando eles foram para a balada, o Sandilê é visto pegando a lixeira do prédio que fica ali na área dos elevadores e levando a lixeira pra dentro do apartamento dele. De repente, ele reaparece puxando a lixeira saindo do apartamento dele, que já dava pra ver que tava visivelmente mais pesada. E aí ele entra no elevador com a lixeira e vai até o subsolo, na garagem. Dá pra ver que ele tá tendo que fazer bastante força ali pra mover aquela lixeira. Ele vai em direção ao carro dele e nisso ele some ali da imagem e demora cerca de 20 minutos, ele reaparece com a lixeira já visivelmente bem mais leve e devolve ela pro corredor lá do seu andar. Já dá pra imaginar o que tinha na lixeira, né? Logo depois ele é filmado saindo do prédio com o carro dele. A polícia agora tinha bastante evidência que tinha acontecido alguma coisa ali. Finalmente o Sandilê chegou de viagem e permitiu que os policiais entrassem no apartamento dele. E imediatamente eles notaram que uma parte do tapete dele tinha sido lavada, tava até úmida. O Sandilê desconversou, falou que tinha derrubado uma bebida ali e ele teve que limpar rápido. Lembra que o Sandilê tinha falado pra Lolo que ele não sabia onde a Karabo tava, que ela tinha saído ali no meio da madrugada da casa dele. Então, ele acabou cavando a própria cova, porque pra polícia ele deu uma outra versão. Ele disse pra polícia que a Karabo ia pegar um voo de manhã cedo pra Londres. Só que os policiais já sabiam que o passaporte e a identidade dela tinha sido achado no lixo. Então, como é que ela ia pegar um voo pra Londres sem o passaporte? Eles acabaram detendo o Sandilê e levando ele pra delegacia pra um interrogatório oficial. A família, principalmente a Lolo, estavam acabados. Eles já não dormiam há 3 dias, mas eles acompanharam os policiais até a delegacia para ver o que ia dar esse interrogatório com o Sandilê. Chegando lá, ela foi colocada numa salinha de espera e o Sandilê foi levado para a sala de interrogatório. Não levou nem 1 hora e um policial apareceu na sala de espera que a Lolo estava, sentou ao seu lado e deu a notícia que pai nenhum quer receber. O Sandilê tinha acabado de confessar que tinha assassinado a filha dela. Ele foi preso preventivamente ali mesmo. Só que nos dias que se passaram
passaram, ele começou a dar várias versões diferentes do que tinha acontecido. Em todas ele dizia que não tinha sido ele, ou que a culpa tinha sido da própria Karabo. Ele assumiu que moveu sim o corpo dela, mas que ele não tinha matado ela. Ele inclusive levou os policiais até onde ele jogou o corpo da Karabo, e era um terreno baldio não muito longe do apartamento dele. Lá nesse terreno baldio ele jogou o corpo e ateou fogo. Só que quando a polícia chegou lá já não tinha corpo nenhum, porque provavelmente tinha sido consumido ali pelos animais de rua, e só tinha marcas assim de fogo em volta. Voltando para a delegacia, agora o Sandilê estava dando depoimentos cada vez mais malucos. Ele estava acusando os policiais de terem mentido que ele tinha confessado o crime. Falou que ele nunca disse nada, que ele nunca confessou nada. E que os policiais estavam fazendo tudo isso para encerrar logo o caso e culpar ele e pronto. Agora a sua nova versão ali dos fatos foi que eles foram sim pra balada, ela dormiu na casa dele e de manhã ele saiu para trabalhar e deixou ela lá. Só que quando ele chegou mais tarde do trabalho, ele encontrou o corpo dela caído ali no chão, na casa dele. Aí ele falou que ela tinha cometido suicídio. E com medo de que a polícia ia achar que ele tinha matado ela, ele resolveu desovar o corpo. Mas tudo isso não para por aí não, ele ainda deu mais uma versão doida. Ele contou que os dois tinham feito um trabalho de magia negra, que era para atrair muito dinheiro para eles. Só que o trabalho tinha uma condição: se um dia eles se separassem, um dos dois tinha que morrer. Vai vendo. E que a Karabo, sempre sendo tão solidária, resolveu se sacrificar para que ele continuasse vivo e rico. Dá pra acreditar nesse maluco narcisista? Claro que ninguém acreditava nessa lorota dele, né? Finalmente chegou a data do julgamento e parecia que o Sandilê tava adorando toda a atenção. Ele tava agindo ali com extrema arrogância, usando roupa de marca, o seu relojão dourado no pulso. E ele fez de tudo pra causar confusão. Mudou a versão dos fatos várias vezes, acusou o policial que prendeu ele lá no apartamento de ter pedido suborno pra deixar tudo isso pra lá. Falou que na viatura, a caminho da delegacia, os policiais que estavam lá começaram a elogiar ele, falando que ele tinha cara de ser um cara bom, que trabalhou duro pra chegar onde ele chegou. Assim, doido, né? Ele disse que o policial pediu suborno porque quando eles entraram no apartamento dele, tinha uma pilha assim de dinheiro em cima da mesa. E também porque ele morava num bairro bom, que só um grupo seleto de pessoas podia morar. Que babaca arrogante, né? E tudo, óbvio, foi negado pelo policial durante o julgamento. Ele também tentou manchar o caráter da Karabo, contando mentiras que ela traía ele, e ainda disse numa entrevista que ele só era culpado de ter tentado ajudar ela, que ele era uma boa influência na vida dela, e que na verdade ele só estava tentando ajudar e guiar ela profissionalmente enquanto eles estavam juntos. I was a positive influence in her life. All these things about homes and stuff, I inspired her to start those things. I was the one who was helping her set up NGOs. I've had experience setting up NGOs. I tried to be a positive influence in her life, but it's unfortunate that I came into her life at a point where things were already bad. So yeah, maybe I'm guilty of trying to build a person and being the last one there when she collapsed, you know. So the truth of the matter is I tried my best. Esse crime estava causando uma grande comoção social. Vários protestos foram acontecendo ali nos dias do julgamento, até que no dia 3 de maio de 2018, Sandilê foi considerado culpado pelo assassinato da Karabo e condenado a 32 anos de prisão, sem direito à liberdade condicional. Ele não demonstrou nenhuma reação, nenhum tipo de emoção quando ele ouviu a sentença. Acho que na sua arrogância, ele realmente achou que estava manipulando o juiz da mesma maneira que ele estava acostumado a manipular as mulheres. Agora, a cereja do bolo é que durante o julgamento foi descoberto que toda aquela riqueza que ele esbanjava era, na verdade, falsa. A sua empresa de investimento estava devendo, na verdade, milhares de dólares. Mais de 100 clientes vieram a público e denunciaram que todo o seu dinheiro estava sendo desviado dos investimentos deles e roubado pelo Sandilê. O cara era um narcisista egocêntrico e também um golpista sem limite. Agora aqui fica uma lição e uma missão para todos nós. Se você conhece alguém ou você mesmo está numa relação abusiva, se é vítima de violência doméstica, procure ajuda. Se abra com a sua família. Não caia na lorota de quem te bateu e depois vem pedir desculpa. Quem realmente ama e respeita o seu parceiro ou parceira nunca vai levantar a mão para te agredir. Deixa essa pessoa para trás e siga a sua vida com a sua família e amigos que te amam de verdade. E se você conhece alguém que está preso numa relação assim, vai atrás. Se mostre presente, ajude o seu amigo ou amiga a sair dessa. Não deixe que mais ninguém sofra o que a Karabo sofreu.
Então é isso, pessoal. Essa foi a história de hoje, assim, bem triste. Já conta aqui nos comentários o que vocês acharam. E lembrando que eu vou ficar online na primeira hora depois que postar esse vídeo, respondendo aí todos os comentários de vocês. Não esquece de deixar seu like se você gostou desse vídeo e já compartilha aí com quem curte essas coisas igual a gente. Fiquem ligados pro próximo vídeo. Falou!